Capítulo 25. A organização do pensamento. Atraímos o que está em nossa faixa de sintonia e condição de entendimento. O pensamento é luz viva, força geradora de equilíbrio para a criatura humana. O médium, como qualquer outro habitante do nosso amado planeta Terra, vive em constante troca energética, numa simbiose entre polos positivos e negativos. Sua maior defesa? A âncora da proteção interior, firmada pela preleção de bons pensamentos e pela prece silenciosa. Quem vibra no bem estará sempre bem. No entanto, o médium, especialmente aquele com sensibilidade aflorada, é uma antena ligada o tempo inteiro. Vigilância e responsabilidade espiritual. Lembremos do ensinamento do Cristo. Orai e vigiai para não cairdes em tentação. A mediunidade não transforma ninguém automaticamente. Ela responsabiliza. É um dom, sim, mas exige equilíbrio, vigilância e amor para ser bem direcionado. O médium é protegido? Sim. Mas a proteção não anula o livre-arbítrio. Se ele, por vontade própria, se entrega a excessos, desequilíbrios, vaidades ou vícios, pode atrair companhias espirituais afins a essa vibração. Cada um escolhe com quem deseja se sintonizar. Condições internas que desequilibram o médium. Exagero nas palavras e atitudes. Desarmonia emocional. Sectarismo ou rigidez religiosa. Falta de fé. Vaidade espiritual. Falta de oração. Ambientes incompatíveis com os bons princípios. O Espiritismo não proíbe, mas nos ensina a refletir. Somos livres para agir e, por consequência, livres para colher os frutos das escolhas que fazemos. Capítulo 26. Sonhos premonitórios. Em meio à desorganização das energias que se originam do desabrochar da mediunidade, o candidato quase sempre se depara com um processo de dúvida ou adaptação. Tem sonhos que chegam a confundir a sua mente, principalmente se forem de avisos considerados trágicos. Lidar sem o equilíbrio necessário com essa problemática faz com que seja natural sentir certo temor. É fundamental começar a descobrir, gradativamente, como a educação das forças medianímicas acontece. Dir-se-á que é apenas desenvolver essa sensibilidade que capacita o indivíduo a lidar facilmente com a morte do corpo físico, e que tudo fica resolvido. Desenvolver, por si só, não é tudo, mas sim educá-la, com Jesus, através do estudo paulatino, de modo a conhecer as energias que vivem às soltas nos planos mais secretos da Terra. Eis as questões mais significantes. Antes de tratar sobre o tema desenvolvimento, é preciso aceitar conscientemente o estudo e o trabalho. O estudo redireciona a mente, esclarece as dúvidas e vai fazendo, aos poucos, uma base regular para a sustentação. Sem importar-se demasiadamente com o fenômeno, que reconhecemos ser um assunto apaixonante, o futuro servidor do Cristo deve ficar antenado com seu burilamento interno. É de grande significação usar temperança em sua vida, desejando canalizar essa energia de forma gradual para o bem. Dessa forma, os pesadelos e os sonhos premonitórios vão, aos poucos, se dissipando. É muito importante que a pessoa não se alarme com essas informações antevistas por sua alma durante o repouso do corpo físico. Lembrando que todas as causas produzem um efeito de igual importância. Já se conta hoje com um bom número de livros acerca da mediunidade, mas é preciso que avaliemos onde eles se encaixam no nosso dia a dia. Entretanto, é necessária atenção na triagem das informações para que não se tornem radicais ferrenhos. Comumente ouvimos, isso pode ou não pode. No universo, as propostas do Cristo são muito abrangentes. Com ele, a treva toma outro rumo, e nós também, se desejarmos. Afinal, tudo o que sabemos a respeito dos segredos divinos ainda é irrisório. Ao avaliar o que lemos para aplicar à nossa alma, diremos, aceito ou não. Assim, com relação a esses fenômenos de cunho diferenciado, sejamos éticos, discretos e caridosos. Se nesse intervalo de tempo tivermos uma visão de desencarne de alguém, muito querido ou não, a postura é orarmos. Obviamente, a lei não vai mudar porque antevimos o que está programado e plasmado no universo. Enfim, são razões que desconhecemos, tanto as de hoje quanto as de ontem. Neste caso, para a busca do equilíbrio, recomendamos as terapias nas instituições espíritas. Com compromisso e seriedade,
busquem entrar em sintonia com o Cristo através da meditação, se possível todos os dias. A prática da prece e da contemplação são exercícios gratuitos que não nos custa fazer. Ler todos os dias um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, livros básicos que estão disponíveis nas bibliotecas e nas livrarias especializadas, ou outra leitura edificante. O Livro dos Médiuns lhe dará uma excelente contribuição no início deste estudo, e de acordo com a orientação do tratamento ou da terapia evangélica, outros poderão ser lidos ou consultados, conforme seu ritmo, tempo e afinidades. Contudo, esse tema é muito vasto. Ninguém na Terra terá o privilégio de ter a última palavra em torno dele. A mediunidade se refina na medida em que seu portador se refina. Para que isso aconteça, uma sequência de conhecimentos virá sobre a área que muita gente rejeita ou então se apaixona. Fenômenos existem, e muitos deles são contundentes à ciência, aliança esclarecedora em torno da religião que precisa ser urgente. Dissemos que o estudo é básico, e também que esse estudo deve ser transformado em um agente principal de caridade com espírito de doação. Há outro estudo que deve, concomitantemente, ser aliado ao dos livros, o estudo minucioso de você mesmo. Deus, o soberano Senhor, nos envia à Terra com esse preposto energético para fazermos a nossa estrutura de evolução. Tende o Cristo como modelo. Reveja-se como criatura potente que pode se auto-superar em vários campos da vida, acima de tudo com amor, que é a soma de todas as virtudes. Portanto, discrição e mais discrição no que captam através dos sonhos premonitórios. Conscientizem-se de que nem tudo pode ser revelado. Se informações que nos confundem a mente estão sendo trazidas, com certeza são lições que vieram para o nosso discernimento e aprendizado. Sem dor e sem martírios, você pode fazer do seu campo mediúnico um campo de equilíbrio, cura, amor e luz. Foi para isso que você trouxe uma cota grande ou razoável de sensibilidade orgânica e espiritual. Agradeçamos as bênçãos generosas do amado Criador que a nós confiou a dádiva do intercâmbio salutar entre os dois planos de vida, e como consequência dos nossos resgates, colheremos muitas rosas perfumadas no jardim da nossa existência. De coração aberto, estejamos envolvidos de fé e desprendimento ao serviço que a nós foi entregue. Em abnegação, em compreensão, em discrição, abracemos a tarefa do Divino Amigo em favor de nós mesmos, dos mundos habitados e da humanidade. Capítulo 27. Visitas fraternas. É imperiosa necessidade de que um grupo que se propõe a tratar dos espíritos enfermos através da mediunidade também acompanhe o sofrimento de quem está encarnado, experimentando suas provações físicas. Ir a um hospital em caravana é mais do que importante. Exercer o amor ao próximo cujo olho do corpo estará em contato direto. Quando se deixa para essas almas um olhar de compaixão, um toque amoroso, um aperto de mão, doamos atitudes que não têm preço. E é importante que saibam que essa tarefa é muito bem vista pela equipe que ora trabalha convosco. Fraternizar-se com esses amigos, que muitas vezes se encontram segregados de sua família consanguínea, é uma dádiva para todos eles. Os resultados que poderão advir de uma visita dessas serão extremamente prazerosos. Os médiuns devem sair um pouco do estudo para a prática do amor que acredita, reservando um tempo para esse ministério de amparo aos que sofrem. É uma tarefa profundamente compensadora. Médiuns que somente exercitam a caridade sentados em uma mesa estão longe de avaliar o que se passa com a realidade das almas que se encontram em provações na carne. Com esse lembrete, chamamos a atenção para a necessidade do trabalho social, tão bem explicado nas letras da lei da caridade colocadas no Evangelho segundo o Espiritismo. A prática do bem não se restringe aos cursos sobre o Evangelho e outros que tão bem conhecemos nos setores competentes das instituições onde o Cristo é ensinado como modelo a ser seguido. Com relação às instituições a serem visitadas, podem muito bem ser escolhidas de comum acordo com o grupo e suas afinidades. E que tal começar as visitas fraternas pelos companheiros que estão em situação difícil por razões que não vale a pena citar, ou até mesmo por aqueles que se afastaram da instituição sem deixar vestígios? Meus amigos, a carência afetiva, a atenção carinhosa é uma lacuna muitas vezes impreenchível em corações que conhecemos ou naqueles cujo processo de vida conhecemos apenas superficialmente. Relembrando o Mestre, Jesus, que estava sempre cercado de pessoas necessitadas, acolhia-as em suas dificuldades, fossem elas quais fossem. Sem julgamentos,
dava seu contributo de amor às Madalenas, aos estropiados, aos arraigados ao orgulho e ao egoísmo, aos lunáticos, aos incrédulos. Quem somos nós para julgar, se nem ele mesmo destratou aqueles que o seguiam e que, através das suas fragilidades, sentiam medo da exposição? Acolher, abraçar, respeitar, inteirar-se da vida interna das criaturas. Se não aceitarem a sugestão de amor para o acolhimento fraterno aos que sofrem, sem comentários, respeitamos-lhes, pois compreendemos que ainda são muitas as limitações do ser humano. Afinal, o fruto não cai da árvore se este não estiver maduro. Se professamos o Cristo, devemos professar a fé e a fraternidade. Aguardemos que cada um desperte ao seu tempo. Se já conquistamos o amor que recupera, redime e ilumina, já temos conosco o maior objetivo da vida. Estudem e interpretem o que leem, mas façam a parte mais importante do aprendizado: a prática das ações preponderantes para a alma que deseja sobressair-se para si em meio à extensão do amor citado nas lições crísticas. Pensem nos deserdados. Pensem nos solitários e levem vigor para suas almas. Levem-lhes flores, música, levem poesia, levem o coração marejado de perfume. Mais tarde, possam dizer para si: eu enxuguei lágrimas em nome do Cristo, que nos pede: ama ao teu próximo como a ti mesmo. Sejam bem-aventurados no estudo que educa, que esclarece dissipando o véu da ignorância, mas sejam igualmente bem-aventurados no encontro com a caridade junto aos corações famintos de presenças amigas, famintos de carinho e apoio na trajetória evolutiva de suas existências terrenas. E esses corações estão nas instituições carcerárias, nos lares de idosos, nas creches onde acolhem os órfãos, nas instituições onde o vício químico prevalece, nos hospitais de dermatologia, na figura dos ancenianos e de tantos outros que não podemos aqui citar. Abrindo o coração à realidade para a prática do amor em sua essência, acolham os irmãos caídos no meio da estrada por razões que desconhecemos e que não vem ao caso entrarmos em pormenores. Vamos juntos abraçar esses amigos carentes? Cantemos com eles, representemos com sinceridade a alegria de que eles tanto necessitam. Findamos o convite fraterno não somente aos médiuns que se prontificam a receber os espíritos enfermos através do seu canal mediúnico, mas a qualquer pessoa que deseje contribuir com a melhora e a satisfação de uma pessoa enferma através da bendita lei da fraternidade universal. Quem são meus pais? Quem são meus irmãos? Acolham com afetuosidade e o Cristo no coração, pois quem sofre quer um lenitivo para se segurar no seu leito de dor junto às suas dificuldades. Em amor, em fraternidade, subamos ao altar da caridade sem intenção de retorno ou troca. A lei da caridade está escrita no universo para o bem de cada criatura, e a sua prática nos menores gestos, com a consciência de que todos são participantes da vida da humanidade. Capítulo 28. A força divina que pode emanar dos nossos corações em todas as direções. A irradiação que pode emanar dos nossos corações em direção ao planeta Terra é muito extensa. Entreguemo-nos aos nossos ofícios, aos projetos, aos propósitos, à nossa recuperação como espíritos devedores das leis da vida. Oficializemos esse amor em direção à estrela maior do universo, Jesus, fazendo subir a nossa amorosidade em detrimento ao que de negativo presenciamos no planeta Terra. O nosso coração iluminado pode irradiar para todos os recantos onde exista a ausência da luz. O trabalhador da luz divina é alguém que pode estar de bem e na graça do amor crístico, pronto a enfrentar qualquer desafio que possa atravessar o seu caminho. Não somente o intermediário das mensagens do além, mas todo aquele que escolhe se auto-melhorar na escola da vida, enveredando-se em sua trajetória com o coração aberto às dissoluções infelizes. Abramo-nos com benemerência a esse divino e encantado amor, tolerando mais, resignando-nos mais, produzindo mais, entendendo mais, recordando sempre que o outro é o nosso espelho. Quem ama a si, ama o seu próximo, tanto o vizinho quanto aquele a quem ele não conhece, porque sabe que todos fazem parte da sua verdadeira família espiritual universal. Todos renascem com o princípio desse amor ativado e, sem percebermos a função de filhos desse amor eterno, nos afastamos de sua essência. Em luz nos favoreçamos a esse entendimento, cujas sementes poderão se espalhar onde forem plantadas. Divinizemos, a cada instante, essa força que nos impulsiona ao crescimento, refletindo sempre que o amor é a mola mestra da vida em consonância com a nossa transformação interna.
Somos medianeiros da vida e dela somos incólumes transformadores desses momentos, os quais reconhecemos como sendo a intervenção planetária acontecendo e concorrendo para o melhor. Muitas almas já entraram no afã da compreensão e começam a viver internamente os primeiros acordes do novo tempo. Pincelemos de luz o nosso olhar. Pincelemos de luz o nosso caminhar. Pincelemos de luz as barreiras que se apresentam em momentos inoportunos. Pincelemos as nossas vidas com um canto novo, permitindo que ela desabroche com a chegada do sol a cada manhã e diante do espetáculo deslumbrante, fiquemos com o calor do amado astro-rei. Solidifiquemos a proposta crística dentro de nós, com a vivência do amor em luz e em cores irradiantes, expandidas para nós mesmos e para quem mais necessitar. É o divino e suave amor do Cristo que habita os nossos corações, pleiteando uma nova era dentro do nosso ser. Senhor dos mundos eternos, em reflexões amorosas, graças te damos, pois sentimos que podemos divinizar essa energia cada vez mais através do sacrossanto ideal de elevação ao nosso contínuo progresso. Embevecidos com esse amor que percorre todas as nossas células, todos os nossos neurônios e órgãos, nós agradecemos a tua presença, a nos impulsionar a crescermos como filhos da tua luz. Que esse amor revigore o nosso ser, nos enchendo de lágrimas de alegria por sabermos potentes e iluminados com o fluxo do teu incondicional amor por todos nós. Em muito amor, em muita reverência ao Deus interno que habita cada um de nós, somos as tuas fagulhas de luz a crescer no axioma da vida que nos encanta pela diversidade de experiências. Salve a luz que conduzimos, Senhor, que sabemos vir de ti para todos nós, teus filhos ainda carentes de amadurecimento e evolução. Capítulo 29. Celebrando um novo tempo. Estamos celebrando, neste novo tempo, o ápice da evolução da mediunidade. Conhecimentos internos são acordados e se levantam para fazer regredir o sofrimento terreno. Com a permissão divina, hierarquias superiores descem em caravanas benditas, enfileiradas para sanear a terra. Todas essas caravanas de luz necessitam do apoio e da energia dos intermediários do Cristo. Mestres, santos, anjos tutelares, Maria de Nazaré estão constantemente em espírito visitando os locais que mais se alojam a dor. Ela regimenta os seus emissários e os emissários do Cristo Jesus para esse precioso fim. As energias precisam se fundir para fazer com que esse momento avassalador que a Terra passa, possa ser sublimado através das forças mais sutis do universo. As energias douradas, através dos anjos dourados, descem em filetes, em chuvas, em névoas luminosas. A luminosidade que as caravanas do amor do Cristo e de Maria de Nazaré emana é algo jamais visto. E o Cristo deseja que seus trabalhadores adquiram uma visão mais elástica dessa conexão sagrada, que pode fazer com que as suas energias douradas e de outras cores, curem, acalmem e regenerem as de origem enfermas. Se o médium se aquece com a ideia de que a mediunidade é um centro de poder e de inúmeras possibilidades, precisa perceber que a Terra está fazendo outro movimento e que a Era de Ouro está entrando para que todos vivam o amor de forma integral. As desgraças que estamos vendo não são senão uma desintegração do mal que está acontecendo gradativamente. Não poderíamos desejar que fosse diferente. As leis cósmicas não dão salto. Assertivamente, elas vão transformando as criaturas e automaticamente agindo sobre tudo que lhe circula. Estudar os princípios que regem o cosmos, Deus, Cristo, natureza e sua autonatureza, através da visualização e do sentimento de alma imortal. Eis que surge, através desse amadurecimento do intermediário, a forma mais natural que as leis da natureza nos ensinam: a comunicação através da mente, sutilizada e estilizada. Nenhum trabalhador do Cristo deve duvidar dessa modalidade de intercâmbio, cuja ação está integrada à sua mente com a mente comunicadora. Todos os projetos canalizados são de ordem divina. Deus, a força infinita, manda seus projetos à Terra devidamente autorizados para que sejam recebidos dos seres de luz da forma mais natural possível. Se o estudo no mundo espiritual deu respaldo para que esses trabalhadores fossem agraciados com a inteireza desses trabalhos, logicamente que eles devem chegar à Terra em clareza e em naturalidade. Quanto às mentes que enviam os seus projetos, também são supervisionadas. Há muitos trabalhos prontos de muitos amigos, mas onde estão os escreventes desses inúmeros títulos? Normalmente, as pessoas se utilizam de vários critérios e se perguntam se A ou B já tem ou teria condições de enviar mensagens do mundo exterior. Fazem outros julgamentos que não nos cabe encenar aqui.
Confesso a vocês, amados amigos, que essas dúvidas e questões da terra são algo para nós muito triste. Quem pode avaliar se estes podem ou não remeter o seu pensamento em outro nível já balizados pelas forças do amor cósmico? De acordo com a vida que tantas individualidades tiveram na Terra, quem de nós pode julgar o que está encravado de bom e positivo dentro da essência desses espíritos seculares? O que é uma vida diante de outras incontáveis que já tivemos? O que vivemos nessa existência na Terra não foi o auge do nosso crescimento. Viemos em resgates, e ao chegarmos para prestar contas com a contabilidade da vida, outros valores serão reconhecidos e esse amigo ou amiga tem dois caminhos a seguir: estacionar ou perseguir em amor a sua busca. E convenhamos, quem vai desejar parar no meio da estrada cuja evolução é ilimitada? Não julgueis o comportamento de uma vida, mas valideis as outras. Não conheceis o potencial de nenhuma individualidade humana, pois nem mesmo aprendestes a analisar as tuas limitações. Nesse momento, tudo está acontecendo de forma mais acelerada para que a transformação planetária terrestre possa ser completamente viabilizada. E sabem o que mais? Todos os espíritos mais esclarecidos estão juntos para combater as trevas que tão bem conheceis pelas vias dos noticiários, casos e acontecimentos que se fundem em desamor até mesmo dentro dos vossos lares. Portanto, vamos estar atentos à nova modalidade de comunicação permitida pelo Altíssimo. Com todo discernimento, humildade e amor, auxiliemos mais ao Cristo Jesus para que nos iluminemos e façamos outras pessoas iluminadas. Que seja além das nossas tão queridas e necessárias reuniões de psicofonia, através da cura, da escrita, da pintura e de outras. Busquem conhecer o tema canalização, forma mais sutil de se experimentar a comunicabilidade com o universo através das hierarquias sutis de luz. Vamos tentar abrir a nossa mente a esse universo imenso, cheio de mistérios e segredos, que aos poucos descobrimos que tudo que nele existe, pertence à nossa estrela maior, Deus, a fonte eterna da criação. Elejam o amor como vosso talismã. Elejam a humildade para trabalhar com Jesus. Que todos os nomes que passarem pelo vosso canal de luz possam ser acolhidos, para que lhes tragam urgente os seus projetos transformadores. Priorizem o estudo, mas as ações de auxílio também. Cheguem pertinho de quem sofre. O critério também está inserido neste contexto, mas percebam que, se ele for excessivo, o Cristo não vai poder contar com o vosso auxílio do lado de cá. Todos os anjos, todos os santos que conheceis, todas as Pleiades, hierarquias celestes, Maria de Nazaré e o Cristo Jesus, como expoentes da luz, lhes aguardam com todo amor, sem nenhuma restrição. Se te achas pequeno para receber essas orientações do plano divino, com certeza esse vosso pensamento será acolhido. Mas, cá para nós, se o Cristo de Deus for esperar que você ou outro se personifiquem na terra como anjos ou supostos santos, as mensagens divinas jamais chegariam por vossas vias. Tende a ele como exemplo. Burila a tua alma e o teu entendimento. O Cristo é o modelo de amor a quem devemos seguir. Ao nosso tempo e com consciência, possamos, como intermediários da luz, ter uma abertura maior da nossa mente. Se reciclem sobre o tema mediunidade e se tratem como almas enfermas que são, permanecendo prontos nos seus postos de acolhimento e trabalho para qualquer tipo de atendimento solidário. Somente para lhes refrescar a mente, tanto nós trabalhadores como vocês do mundo terra, somos avaliados pelo Cristo Jesus a cada encontro, a cada dia. Ânimo para sermos melhores. Abram muito mais a janela do coração ao intercâmbio universal com as forças crísticas, ou que tenham elas os nomes que tiverem, pois todos desejam contribuir com a celebração da vida e com o saneamento da terra, nesse tempo em que serão restauradas todas as dúvidas, todas as intempéries, todas as coisas, através dos intermediários de Deus para a consecução da ordem cósmica. Com todo amor, com toda a luz dos nossos corações, estejamos mais conscientes de que as dimensões do Cristo estão em ascensão, e nós, os seus pequenos discípulos, também. A mediunidade é uma grande porta, para que nos vejamos como seres propensos a sermos melhores nessa integração, que nos liga através da mente e do coração aos céus de Deus. Capítulo 30. A fama espiritual de um matuto. Conta-se que, no passado, um sujeito simples da roça, de inteligência rara, sofreu uma queda e ficou desacordado. Pouca gente daquelas redondezas acreditava que ele fosse sobreviver. Foi um corre-corre. Mendonça era um desses homens fortes, musculosos, morenos,
um tipo bem atlético. Nesse suposto coma, empalideceu. Não demorou para o socorro chegar e levá-lo em uma velha ambulância, gasta pelo vasto tempo de serviços prestados. Enfim, foi levado ao hospital mais próximo para ser medicado. Os curiosos diziam: Mendonça foi às últimas. Não escapa, diziam outros. Todos já esperavam pela notícia do seu falecimento. Entretanto, Mendonça, após 5 horas de internação, voltou mais garboso do que nunca. É certo que ficara com um galo na testa. E quem viu ele se lembrar de alguma coisa sobre o fato ocorrido? A partir daí, passou a contar histórias de 7 cabeças. Era assim que codificavam o que Mendonça seriamente narrava, com riqueza de detalhes. É que despertou em Mendonça uma sensibilidade tão grande que ele conseguia ver cenas do outro mundo. Mas ninguém acreditava que ele estivesse bem. Muitos achavam que o coitado estava variando. Ora, quem já se viu ver os mortos, ver redomas de luz andando pelos cantos da sala de sua casa? Os comentários eram os mais maldosos possíveis. Mendonça nem se importava. Via o que falava e isso, para ele, era o suficiente. Tinha agora olhos para perceber o que muita gente não conseguia. E as notícias corriam de boca em boca. Até que essa história de ver almas dos defuntos e prever o futuro chegou aos ouvidos do padre daquela cidade. Desconfiado, o padre foi fazer-lhe uma visita. Esperava se deparar com um sujeito de mente avariada, e foi-lhe aconselhar para não falar sobre as coisas do outro mundo. E depois, quem era ele para falar do mundo que ninguém conhece em pormenores? Mendonça olhou profundamente para o padre, e meio fora de órbita, passou a revelar coisas que o padre, como homem de Deus, ocultava. Ouvir de alguém atos cometidos por ele ali mesmo naquela cidadezinha pacata, onde tudo era mesmice revelada, foi muito chocante para um conceituado e idoso vigário. O padre, atônito, não soube bem o que dizer. Mas a única palavra que pôde balbuciar foi que o caso dele era de internação, doidice mesmo. Quis convencê-lo de que tudo aquilo não passava de maldade, insolência, etc. Mas Mendonça destroçou toda a trama daquele tão querido e respeitado vigário. Pediu licença alegando pressa e foi para o seu quarto. Não sabia o que pensar. Então, o Mendonça, após a queda, aprenderá a profetizar e a descobrir os segredos de quem guardava 7 chaves em um baú? Orou a Jesus Cristo e pediu perdão pela sua fraqueza. Bobagem! Quantos padres não sentem a mesma fraqueza na alma? Mas ele tinha um conceito de respeito junto aos seus fiéis. Isso não podia ficar assim. Para não suscitar desconfianças, no outro dia o santo padre da cidade foi novamente procurar o tal profeta que considerava ser do pau oco. Desta vez, foi para pedir que calasse a boca e que, realmente, ele tinha razão, afinal aquilo já fazia tanto tempo que viria a importar agora. Somente iria sujar a sua imagem de trabalhador da Igreja de Deus. Mendonça pigarreou e disse: Não se preocupe, seu padre, o segredo é nosso. Juro que ficará somente comigo. A revelação foi mais para que o senhor não duvidasse do dom que Deus me deu. Outra coisa, como o senhor vê algo, se abriu dentro de mim. Agora posso ver nitidamente a sua alma como ela é. Sei onde as doenças estão e posso invocar a Deus para curar também. O padre se benzeu e agradeceu. Filho, o que vês e o que sentes, sei que pertence a Deus. Agora atende ao chamado, e vai curar pessoas com os teus dons. Mendonça agradeceu serenamente, pois conseguiu sentir uma tranquilidade que jamais tinha encontrado. Mendonça, vendo que a santidade do local, entendeu que a sua queda mexeu com a sua alma, e se prontificou a fazer aconselhamentos à vizinhança. Até o velho amigo padre, aqui e acolá, vinha fazer as suas perguntas particulares, incluindo as reformas na sua paróquia. Mendonça fazia um trabalho lindo, sempre em nome de Jesus Cristo, Filho de Maria Santíssima. Através de um desmaio, entregou-se ao trabalho que viera fazer e, com ele, amealhou muitos créditos no mundo espiritual. Seu amor era tão grande que parecia um médico muito dedicado à sua profissão. Os chamados vinham tanto de noite quanto de dia. Mendonça tinha um grande e amoroso mentor que lhe ajudava a mexer com a melhora das pessoas, fosse de longe ou de perto. Ninguém o via, somente ele. Mas, apesar de ninguém o ver, a sua luz irradiava para todos enquanto fazia o seu aconselhamento com fé e muito amor.
Mendonça ficou solteiro até o final da sua vida terrena. No dia em que partiu, foi uma grande tristeza, perda irreparável para os sitiantes daquela pequena cidadezinha de Juazeiro do Norte, no Ceará. Mendonça hoje continua trabalhando em favor dos que sofrem. Tem uma luz que costumo dizer que não é pouca. Irradia aqueles que se dedicam às ervas para delas obterem poderosos remédios. Até hoje, a história de Mendonça é contada de pai para filho. Mendonça, na época, não sabia que o que ele tinha era mediunidade e que, antes de renascer, pediu para exercê-la junto às pessoas mais simples que o cercariam em sua cidade, o que, mesmo sem o estudo das obras básicas do Espiritismo, fez com muito compromisso, seriedade e amor. Espírito que se doou com toda a consciência que trazia na alma. A qualquer hora do dia, estava pronto para praticar a medicina de Jesus, através do seu coração de antigo médico, que experimentou o exercício da medicina sem nunca ter cursado nenhuma faculdade relativa às ciências biomédicas. Hoje, como espírito trabalhador, Mendonça, com muito humor, agradece a toda aquela gente que lhe deu oportunidade de exercitar a sua mediunidade, com afinco e amor ao Cristo Jesus. Em consciência de que somos instrumentos a serviço do amor crístico, busquemos a sintonia com essa adorável tarefa superior, que dignificará as almas comprometidas com o trabalho que encerrará uma grande missão no planeta Terra. Mediunidade não é uma prova, mas uma grande oportunidade que o Senhor da vida nos concede para nossa evolução e benefício para a humanidade. Com a disposição de Mendonça e amor ao Cristo, sintonizemos o trabalho o qual viemos fazer com consciência, através do comprometimento e do amor ao próximo. Capítulo 31. Um dia na vida do servidor da luz. Todos os dias na vida do servidor da luz devem ser momentos de aprendizado. Olhem para si mesmos e digam: Senhor, faça de mim um instrumento valioso de paz. Entrego-me ao teu serviço em exercício fraterno, para o engrandecimento da minha alma. Abraçar a tarefa de ser voluntário do amor exige da criatura uma postura pacífica, sensata e coerente com os postulados da luz crística. Céus e terra se encontram em hinos de amor, durante o encontro de almas doentes em processo redentor, aninhando-se para alcançar o verdadeiro entendimento. Por outro lado, diante das histórias apresentadas aos trabalhadores terrenos, projetam-se duplos aprendizados no estudo de casos relevantes à sua atual existência. Ninguém deve se sentir cansado de contribuir para os dramas que se disseminam, mas sim extrair deles a essência para o próprio futuro e lançar energias do coração para o comunicante que chega, em lágrimas de dor e desespero, pela sua condição recente ou antiga. Enfatizamos a imperiosa necessidade do trabalhador de se preparar para tal tarefa, observando suas ações, seu falar, seu pensar, uma preparação diária para a vida, e não somente para este labor. O mediador da saúde entre o céu e a terra deve primar pelos seus momentos em qualquer local onde esteja, estar sempre conectado ao bem e pronto para qualquer emergência com a qual deve estar familiarizado. Ou seja, disponível para qualquer chamado de caridade que o convoque. Ponderação, destreza, calma, suavidade e muito amor são indispensáveis nesse atendimento. Quem aceita ter sido convocado para o trabalho da nova era, conta com o aparato do Cristo, de seus amigos, mestres e mentores, relativos aos seus arquivos milenares. O médico não está sempre pronto com os instrumentos em sua maleta para atendimentos de emergência? Então, o médium também é um médico que se utiliza, nas emergências, de sua maleta em forma de coração, repleto de amor, para aquele que o busca para reabastecer a alma de paz. Portanto, consciência e preparação contínua para agir na área do atendimento fraterno, onde quer que se encontre e com quem quer que se encontre. Companheiros, permitam que as suas virtudes operem, dignificando as suas concepções como intermediários da luz. Ser um médium experiente não é somente sentar-se à mesa para receber aqueles que foram programados com suas problemáticas difíceis, mas sim, tornar-se um instrumento maleável, com sentimentos de elevação, para que o amor predomine nas atitudes, nas ações e nas exposições, sempre levando o nome e a pureza do Cristo Jesus. Em suma, sejamos breves nesse nosso caminhar, fazendo-nos aprendizes eternos da vida. Por mais conhecimento que possamos ter, ainda estamos longe da perfeição que desejamos alcançar. Com flexibilidade, compreensão e discernimento, sejamos parceiros da alegria e da fraternidade no atendimento àqueles que ainda vivem em suas antigas dissertações, oriundas das incongruências latentes em suas almas,
que desejam entrar na energia divina do santo amor de Deus, em qualquer dimensão de suas amadas vidas. Com muito amor, estejamos de prontidão para os resgates que seremos chamados a realizar. Paz e muito amor nessas atuações, que poderão acontecer a qualquer momento. O Cristo espera que solidifiquemos a chama intensa do ato de doar, através dos nossos corações. Capítulo 32. A energia da mediunidade atuando nos mundos espirituais. O servidor do Cristo na Terra, que semanalmente atua como intermediário da saúde espiritual, ao receber, através do seu canal, um amigo enfermo e infeliz pela sua condição de desencarnado, acaba ajudando também muitos outros que se encontram na mesma situação, pois são selecionados para assistir ao trabalho. Quem pensa que apenas um é beneficiado, está longe de imaginar a organização dos trabalhadores espirituais para essa assistência, pois há grande carência de trabalhadores nessa área, apesar de muitos já terem aderido a esse tipo de atendimento. À medida que se abrem as cortinas do trabalho, inúmeros conseguem receber uma porção de energia para recomeçar e exercitar seu novo equilíbrio. Os recursos tecnológicos do mundo espiritual são muito sofisticados, e por meio do fluxo dos aparelhos e das energias do Cristo, conseguimos alcançar muitos corações, mesmo sem a necessidade de deslocamento até o local das reuniões de socorro ou desobsessão. As energias coloridas se projetam a longas distâncias, permitindo que os encarregados da tarefa disseminem ampla assistência aos companheiros sofredores. O médium que falta a uma dessas reuniões semanais não imagina o prejuízo que causa ao andamento dos trabalhos, pois, em conivência com sua energia, foram elaborados atendimentos inadiáveis. Finalmente, conseguimos conciliar os impasses, graças à bondade do Cristo Jesus. Reafirmamos: ninguém na Terra é obrigado a assumir essa magnífica tarefa, mas, se o fez, não deve trocar um desses encontros, nos últimos momentos, por uma festinha, uma celebração de aniversário ou outro programa do tipo. E vocês poderiam perguntar: somos livres para agir como nosso coração permite? Sim, são livres para suas escolhas. Mas, nesse caso, planejem com antecedência de uma semana para cancelar sua participação. Por não verem a organização de um trabalho dessa estirpe, não podem julgar que sua ausência não cause problemas. Há toda uma instrumentação e uma seleção energética para que o trabalho aconteça da forma mais equilibrada possível. Somos avaliados pelo Cristo por nosso desempenho. Como já estamos acostumados a essa sequência, temos gratidão e humildade para nos colocar à sua observação, a fim de saber onde falhamos, pois ainda não somos perfeitos. Acreditamos que o mesmo possa acontecer com vocês. Coloquem-se nos braços do Cristo e façam-se servos fiéis. Também não custa se autoavaliarem ao final de cada encontro. Essa atitude só fará crescer todos os membros do grupo. Não esqueçam, seremos sempre aprendizes da doutrina do Cristo. Num grupo, ninguém é mais útil ou mais importante. Um grupo é a soma de energias para o bem comum do objetivo em pauta. Estamos tratando de assuntos que podem parecer redundantes, mas estamos apenas relembrando tópicos relativos a esse mandato de luz, que é o exercício contínuo do intercâmbio, com os seres que já partiram do planeta Terra. Vemos muito sofrimento, decorrente das imprudências cometidas e repetidas por esses amados companheiros. Lamentamos, mas cada um deve assumir suas responsabilidades, diante da vida e da própria alma. O médium tem um suporte que vai além do que possa imaginar, mas pode perdê-lo se começar a pisar na bola. A consciência é o ponto fundamental do seu posto. Médium modelo é raro na Terra, mas quem sabe o esforço amoroso não o faça sentir as tramas do dever cumprido. Portanto, humildade e serenidade. Ninguém está isento de erros, mas deve carregar uma postura ética que possibilitará melhor atuação no campo energético, pessoal e divino. A luz está para cada médium como o próprio Deus que o criou, abrangência de conhecimento e capacidade de discernimento. Esnobar as virtudes mediúnicas é triste, assim como omitir informações necessárias ao crescimento do grupo. A relação do grupo deve ser a mais amistosa possível, em clima de respeito e amizade. Cuidado com o melindre, pois ele pode impedir que muito seja absorvido para o progresso e o bem comum de todos. Além disso, estaríamos dando um péssimo exemplo para quem chega para ser tratado e preparado para ser recebido com amor. O amor deve ser o foco do desprendimento de quem deseja servir nas fileiras da força do Cristo.
Todos devem se adequar a esse princípio maior da vida. Portanto, ao sentar para vibrar e se comunicar com os amigos do alto, preparem-se para estar em contato com multidões enfermas, e com a multidão de trabalhadores, que velam pelas nossas capacidades de doação. O amor deverá ser nossa eterna frequência, em qualquer campo da vida, florido ou não. Em amor, jamais estaremos sós. O Cristo nos guarda com sua imensa pleiade de trabalhadores, desejosos que sejamos portadores do sentimento, que ele veio nos ensinar, por meio de seus exemplos fortes e sinceros. Bem-aventurados sejam todos que se entregam ao dom da mediunidade na terra, com consciência, desprendimento, humildade e amor. Capítulo 33. Mediunidade. O passaporte para a evolução do ser. O médium não precisa cultivar vaidade para exercer seu mandato de luz. Contudo, é essencial que ele deixe de lado qualquer desejo de se sobressair perante os outros. É treinando-se no amor que nos libertamos das rédeas do egoísmo e da vaidade. A mediunidade é um instrumento de evolução, não um palco para honrarias ou méritos terrenos. Afinal, quem muito recebeu, muito será cobrado. A alma consciente de sua necessidade de amadurecimento pede ao Criador a oportunidade do serviço. Um serviço que deve ser feito com leveza, suavidade e muita humildade. Assim é o médium que deseja servir, sem precisar de aparatos especiais para conectar-se com a energia dos seres superiores. Como intermediário dessa energia, deve agir com cautela diante das reações que cada comunicação pode suscitar. Energias inferiores rondam aqueles que buscam louros pelo dom da cura, da vidência ou de outras modalidades mediúnicas. Por isso, é fundamental cultivar a simplicidade, para que não floresçam pensamentos de soberba. Conhecer os preceitos crísticos apenas de forma teórica, sem praticá-los, torna difícil internalizar os exemplos do Mestre. A mediunidade existe independente de religião, mas quem foi educado e treinado à luz do Cristo, deve ter uma visão especial sobre sua sensibilidade, consequentemente, mais tato para lidar com esse compromisso sagrado. Vemos muitos médiuns falharem e retornarem com sua tarefa incompleta. Reforçamos: o exercício da mediunidade está profundamente ligado a pensamentos e ações edificantes. Sem desejar ser sombra do Cristo, seu servidor deve adotar uma nova conduta. Quantos de nossos acompanhantes nesta vida e em outras não se apegaram às nossas fragilidades? Para aquele que trabalha com leveza o orgulho, o egoísmo e a vaidade, a treva terá maior dificuldade em alcançá-lo. O desenvolvimento da mediunidade caminha junto ao desenvolvimento do trabalhador. À medida que se aprimora nos ideais cristãos, sua energia se eleva e recebe promoções proporcionais ao merecimento da alma. Os vícios nos colocam na mesma ponte onde habitam as sombras. Por isso, é fundamental manter o comportamento alinhado às ações. O médium deve deixar claro seu recado como trabalhador divino, integrado à energia do Cristo Jesus através da mediunidade. Também não deve esquecer que ainda é uma alma em aprendizado e que o exercício correto de sua sensibilidade trará créditos hoje e em futuras experiências. Quantos já se negaram a trabalhar em favor do próximo e hoje enfrentam grandes dificuldades de equilíbrio, dores que podem se prolongar por toda uma encarnação? Vemos clínicas de tratamento e repouso lotadas de pessoas depressivas, com diagnósticos como bipolaridade, que não conseguem administrar suas vidas e são sobrecarregadas de remédios potentes. O Evangelho de Jesus não é só para ser lido, mas praticado. A doutrina espírita esclarece essas questões e deveria ser conhecida por todas as famílias para ajudar seus entes queridos a compreenderem seus processos atuais. É triste que muitas famílias não busquem a prece, a mudança de hábitos, o abraço às tarefas sociais, a meditação, a autoanálise e, acima de tudo, a confiança não só nos remédios alopáticos, mas também nos remédios da alma que atuam nas causas psíquicas, emocionais e espirituais. Façamos uma reflexão sobre as dores da alma, sobre as patologias cerebrais frequentemente chamadas de anomalias ou esquizofrenias, cujas almas estão sobrecarregadas de energias que clamam por cura e doação. Como servidores do Mestre, auxiliemos essas criaturas e suas famílias, mostrando que todos portam a energia da sensibilidade, que pode ser direcionada à saúde e ao equilíbrio físico e emocional. As almas estão em tratamento na Terra, algumas mais enfermas que outras, e devemos honrar nosso compromisso para manter o equilíbrio, evitando o desequilíbrio, que se manifesta de variadas formas.
Somente crer não resolve, apenas ajuda. Muitos desejam se livrar rápido de suas mazelas, mas o verdadeiro caminho é compreender para agir melhor. O Cristo ilumina a todos com seu eterno amor, mas não nos força a assumir o compromisso que é somente nosso. Médium somos todos, em estágios e sintonia diferentes. Que todos se sintam inspirados a vivenciar a sintonia do bem e do amor universal. A Terra precisa melhorar, e para isso, cada um deve promover a paz verdadeira dentro de si, saindo do ostracismo religioso para agir em favor daqueles que ainda não se familiarizaram com o amor, e assim conectar-se à luz maior do universo. Como trabalhadores do Cristo, sejamos muletas sagradas de gentileza para quem abrir os braços ao nosso calor humano. Uma fatia de pão, um prato de sopa, uma roupa usada, o carinho de irmão e amigo, sempre acompanhados da boa palavra que educa, consola e nutre o ser. Ouçamos a voz do coração e da alma que clamam por harmonia no serviço ao Cristo, com consciência e muito amor. Que a luz do médium de Deus ilumine vocês, trazendo força e suavidade no trato com os sofredores da carne e os que já deixaram. Em amor, sou trabalhador de Maria e de Jesus, em defesa da vida imortal. Capítulo 34. O resgate através do amor e da doação. É muito mais fácil para o servidor do Cristo resgatar seu passado através do amor. O sofrimento traz experiência, sim, mas é a entrega amorosa que realmente soma virtudes à alma, apagando as negatividades do passado. Antes de reencarnar, a alma se trata e se conscientiza das falhas. Só encontra no amor, dádiva da vida, o caminho para evoluir. Assim, assina seu contrato com a força infinita e retorna à Terra para uma nova experiência na carne, emergindo como um ser saudável, belo e inteligente. Porém, se ceder à vaidade, pode se desviar dos compromissos firmados para seu resgate. Mas pode crer que o servidor já traz no selo reencarnatório o desenvolvimento de suas capacidades, com o amparo invisível do Criador e de seus assessores. A mediunidade não é sinônimo de sofrimento, embora envolva superações, um imperativo que muitos relutam em aceitar. Cada alma assume a responsabilidade por suas escolhas e por sua evolução. O desequilíbrio nasce da fragilidade na caminhada, mas o resgate em luz é a superação desses obstáculos. O indivíduo inteligente deve usar as diversas formas de ajuda para entender seu processo, evitando pensar que Deus o esqueceu, pensamento que infelizmente pode contagiar sua família. Nossa jornada é longa e difícil, mas estamos no lugar certo, ao lado das pessoas certas para nosso aprendizado. Viemos ao planeta escola para aprender a amar incondicionalmente. O sofrimento surge porque cultivamos em nós frutos amargos como egoísmo, vaidade e orgulho, que nos impedem de enxergar a vida em sua plenitude. Muitos vivem amargurados, reclamando da saúde e esquecendo-se de si mesmos, o que reflete em limitações do corpo. Quem se prende às queixas e resmungos contra Deus não pode ser servidor do Cristo, pois não enxerga além de si mesmo. Mediunidade é um dom da alma, um presente divino para realizar resgates através do amor, acolhendo e amparando os que sofrem. É uma bênção para o serviço à criatura humana. Se o médium não consegue administrar esse dom, ele não se extingue, acumula energia para voltar mais forte em outra vida, com mais capacidade de cura e amor. Essa alma voltará com grande carga energética e precisará de ânimo e cuidados para transformar essa energia em amor e cura. Seu compromisso será maior para restabelecer o equilíbrio. Deus não é responsável por essa evolução, pois o livre-arbítrio nos faz donos de nossas escolhas. A redenção de nossas imperfeições é nossa responsabilidade, e temos toda a eternidade para isso. Assim, o médium trabalhador de Deus tem chances iguais para retomar seu serviço, reequilibrando seu emocional e espiritual com o trabalho do amor. Cada um traz uma carga energética diferente para educar e sentimentos para trabalhar. Não basta apenas desenvolver a mediunidade, é preciso ampliar os sentimentos puros e elevá-los em harmonia. Não basta estudar ou fazer cursos, é preciso burilar o interior para que os enfermos acolhidos sintam um campo vibratório fraterno, amoroso e contínuo. O médium deve combater suas imperfeições, para melhor atuar no campo, para o qual foi convidado a servir. Os resgates kármicos realizados através da doação são belíssimos, e as almas que ajudam na saúde e equilíbrio, através da energia do Cristo, serão recebidas com flores e reverência,
pois honraram seu compromisso e se preparam para novas tarefas missionárias. Com o refinamento da alma, pela suavidade, amor e preceitos do Cristo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, o intermediário do Cristo ressarcirá os equívocos acumulados em milênios. Se o médium trabalha conforme a vontade de Jesus, ganhará espaço para sua ascensão ainda na terra. Suas ações de desprendimento e amor garantirão esse progresso. Que ele seja doador em todos os campos da vida, com mansidão e ações louváveis, honrando seu coração e o coração grandioso do ser de luz, que nos rege com amor incomensurável. Estamos todos em resgate, e a melhor forma de reabilitar a nós mesmos e a vida é através do trabalho amoroso. Com amor e consciência da nossa evolução como almas eternas, continuo trabalhando com afeto para todos que, de ambos os planos, necessitam de mim. O amor nos une e recompõe do passado para os sublimes resgates. Capítulo 35. Pequena história de um médium. Erivaldo, dedicado médium, tinha na mediunidade um trabalho que sua alma clamava. Era de extrema relevância. Atuava num pequeno centro sem nome, mas seu amor pela espiritualidade e a consciência do grande mandato de amor que trouxera à terra o moviam. Simples e até meio desajeitado no falar, fazia suas consultas com carinho e caridade. Porém, enfrentava uma grande dificuldade: não suportava críticas. A humildade, virtude fundamental para o servidor do Cristo, parecia-lhe faltar. Infelizmente, muitos servidores se acham autossuficientes e se consideram santos na terra. Mediunidade é trabalho para várias vidas, um compromisso sério que não salva por si só. É preciso evolução constante. Todos somos avaliados a cada trabalho, com anotações registradas no prontuário cósmico. Quanto mais mediunidade, maior o compromisso e a responsabilidade. Erivaldo já não está entre nós no plano terreno. Um dia, ao enfrentar a voz da consciência, teve um espanto profundo. Entendeu que a mediunidade é uma alta carga, jamais privilégio. Seu foco sempre será a evolução pessoal e a da humanidade. Aprendamos a ouvir as queixas, alegrias e sofrimentos, mas também a nos deixar avaliar por aqueles que nos querem ajudar, percebendo nossas feridas morais. A maior virtude do médium é servir com o Cristo, vivendo suas atitudes na humildade, educação, silêncio, respeito, caridade e tolerância. Só assim impede que energias inferiores desviem sua rota de amor e luz. O médium consciente domina a própria energia e atua com dignidade além dos encontros semanais. A maior caridade é manter a harmonia com seus companheiros de jornada, reconhecendo que estamos todos no lugar certo para aprender amor, humildade e compreensão. Mudanças se revelam nas virtudes, que são a verdadeira expressão da personalidade e dos exemplos que deixamos. Os médiuns estão registrados nos arquivos do Cristo e muitos recebem promoções amorosas sem perceber, por falta de visão do próprio amadurecimento. Portanto, baixemos a nossa bola. Para sermos intérpretes dos Espíritos, precisamos elevar nossa patente de crescimento, para que o Cristo nos autorize tarefas mais delicadas e responsáveis. Amar não é só falar sobre amor, é praticá-lo, abnegar-se com presteza e solicitude, sem sacrifícios, nascendo do coração que serve ao Cristo por amor a Ele. O Mestre entende e sabe que um dia todos nos libertaremos do orgulho e da vaidade, entrando pela porta estreita que conduz à luz. Sejamos trabalhadores incansáveis, e não publicanos em praças públicas, pois Jesus conhece o coração de todos os seus servidores, de todos os planos. Ele vê almas em evolução, ilumina e avalia, acolhendo quem se dispõe a ajudar na Terra para o progresso espiritual e do planeta. Como médiuns, sirvamos com amor, valorizando a essência da mediunidade, não o fenômeno. Cada um é um potente auxiliar nos projetos de Deus para a humanidade. Amem e incentivem o amor sem precedentes, pois ele destrava a porta da perfeita sintonia com a natureza divina. Sejam portadores dessa chama, que apazigua os brutos e celebra a harmonia entre povos de todas as gerações. Como auxiliar do Cristo, dedico-me ao seu labor onde quer que esteja. Com amor e abnegação, sou mensageiro do Cristo e de Maria de Nazaré, na glória do trabalho e do serviço ao próximo enfermo por suas antigas e atuais leviandades. Capítulo 36. A força e o poder da caridade. Constantemente, vemos companheiros de jornada relacionarem a caridade como meio de evolução. De fato, é assim.
Porém, essa virtude precisa habitar corações purificados pela água do Evangelho, a prova maior do amor a Cristo Jesus. Há quem despreze praticá-la, mesmo conhecendo seu valor. Caridade para consigo mesmo, para com os criminosos, os aflitos, os enfermos de alma, com competência e desvelo. Não basta clamar Senhor, Senhor, para alcançar o reino dos céus, é preciso praticar a divina virtude da vida, que é o maior bem que cada criatura deve refletir, para sintonizar-se com o espírito da doação. Ver no outro a extensão de si mesmo, reconhecer a essência divina atuando nos diversos campos da vida. Quem deseja viver bem, deve cultivar sinceridade e honestidade. Os fariseus também falavam muito, mas sem condizer com suas ações. Quem almeja o reino maior deve implantá-lo primeiro em si mesmo. Palavras sem correspondência à realidade enfraquecem a caridade, tornando-a sem vida. Os barões do dinheiro, em sua ilusão, compravam indulgências para a salvação, esquecendo que o verdadeiro dar não é ostentação. Os mandamentos da caridade são: dar sem a menor ostentação, compaixão e consciência, amor verdadeiro, esquecer o que foi feito, apagando completamente o ato da lembrança. Doar a bala os antigos comparsas do ego, enfraquece suas intenções negativas e os faz buscar outro rumo. Porém, se perceberem que desejamos louros com atos caridosos, vem nos testar, alimentando a vaidade e os brios. O comportamento traduz quem somos. Enquanto nos compararmos em concorrência desleal, geramos sofrimento. Aceitar nossa fragilidade é um ato de humildade e caridade consigo mesmo. Quem sorri com consciência já deu um passo na senda da caridade. Sem renovação na fé e na caridade, o homem moderno ainda está longe de compreender esse sentimento essencial. Quem ousa dizer sou bom, não conhece a profundidade do bem, só existe um bom. Porém, muitos se esforçam para ser caridosos, independentemente das ações alheias. Caridade não se discute, sente-se na necessidade de agir com generosidade, respeito, compreensão e tolerância, evitando julgamentos, especialmente quando almas ainda estão fragilizadas pela falta de fé, inveja e orgulho. O caridoso experimenta o dom e as expectativas trazidas por ações sinceras e laboriosas no servir. Ele ouve na alma o chamado da caridade, sem precisar anunciá-la em praça pública. Estar numa reunião de assistência aos desencarnados não faz de alguém caridoso automaticamente. É preciso entrega plena, vibração sincera e mediação consciente. Caridade verdadeira se pratica no lar, no trabalho, nas instituições, com compreensão e tolerância aos companheiros de jornada. Treinem essa virtude que transformará o mundo, cultivando a vontade de ser melhor no trato com o homem velho, que precisa desaparecer para a alma renascer. Professar caridade apenas em palavras é pouco. Que o agir esteja em sintonia com o falar, celebrando o amor. Ninguém precisa proclamar que é caridoso. A verdadeira caridade começa na transformação do homem interior, que depois se expressa no amor fraterno. Mantenham acesa a chama do bem, do amor e do respeito por todos, amigos, familiares ou não. O próximo mais próximo é nosso campo de treino para a caridade. Que estejamos todos na sublimação da caridade, e o Cristo nos dirá: Filho, estás comigo, porque te revelaste um homem caridoso pelo exercício da tua bondade na terra. Com amor, despedimo-nos, certos de que caminhamos rumo aos braços abençoados de Jesus. Sejamos coerentes no falar, expandir e querer, para abrir o portal da verdadeira caridade com Cristo, sem ostentação e com o coração aberto a nós mesmos, ao outro e à vida. Com amor e reverência ao Cristo Jesus e à Maria Santíssima, sou um trabalhador atuante, em redenção eterna na vinha do seu imenso amor. Capítulo 37. Uma missão espiritual na Terra não é só para o interessado, é para a humanidade. O que fizeram os mensageiros e sábios do passado? Disseminaram a luz do seu saber para o todo e sempre. Um canal também é assim. Ele trará informações para o todo e sempre, ou para gerações seguintes. Sintam a expansão dessa missão. Mas quando a alma traz seus compromissos sagrados e se desvia do seu curso, o débito se ampliará para as futuras experiências na carne, conforme o quanto deixou de fazer com a presença da sua suposta magnitude humana. Quem na Terra pode se considerar autossuficiente, ainda não renasceu. A carne é uma experiência densa pela qual a alma precisa passar.
A Pleiade crística e os conselhos kármicos, que a tudo presenciam na alma humana, lamentam tais posturas do trabalhador da luz. Perguntamos: basta ter mediunidade ou sensibilidade para se conectar com o infinito através de suas luzes sutis? Claro que não. A mediunidade é aberta, mas precisa ter o seu direcionamento, precisa ter o seu acondicionamento no ser que, por sua vez, necessita se autotransformar em todos os seus campos, para que essa força inerente a ele possa se sutilizar. Ó almas, na Terra todos portam essa força que é inerente ao ser humano na carne, mas quantos dela fazem uso indevido, negociando? Afirmo que o ranger de dentes será contundente e certo. Qual o dever do médium ou canal na Terra, independente da afirmação religiosa que possa ter? É o de se sutilizar, amar, perdoar e seguir a canção divina do doar-se. Vemos na Terra, com muita compaixão, várias missões perdidas e vários espíritos comprometidos com o que se prontificaram a fazer, mas que, ao chegarem aqui, pela porta larga, esqueceram. Vender a sua mediunidade ou o seu poder de conexão interna é algo muito comprometedor, e mais, do outro lado, o ressarcimento será doloroso, não descartando também o sofrer ainda na presente jornada. O caminho da luz é reto e não tem atalhos, amados seres. A lua é feita de ciclos e vocês também. Que a cada ciclo possam se refazer de seus equívocos. Ainda há tempo para as possíveis mudanças. Mediunidade precisa ser com Jesus e nada mais. Foquem-se no passado de vocês para se reportarem ao presente. Sabem bem que ele não foi áureo. Resgatem a barbárie com a força do doar-se, através desse sentimento tão nobre e eterno, a caridade. Sejam médiuns e portadores da luz, e não de débitos futuros. Acessem em si o amor crístico e não se desviem dessa divina tarefa, pois não haverá outra oportunidade para o seu ressarcimento. Vocês foram condecorados com o poder de conexão com outros planos através da mediunidade e como intérpretes do Cristo Luz. Portanto, amados seres que se encontram na carne, não se iludam com o financeiro. Queiram apagar o passado com o uso da mediunidade no seu patamar certo, na ação e na doação. Mas se são terapeutas, a situação é outra, e mesmo assim podem e devem facultar os seus serviços àqueles que não podem pagar. Deixamos essa reflexão desejando que se autoanalisem, compreendendo que o universo não é cego. Ele registra tudo claramente e instantaneamente. Com o amor que tenho como médium de Deus, de Maria e de Jesus, sou amigo da Hoste Azul, que com muita honra retransmite os ensinos do amor crístico, sempre consciente do seu papel de médium fora da carne. Capítulo 38. Quem foi Luís Sérgio? Luís Sérgio de Carvalho nasceu no Rio de Janeiro, capital, em 17 de novembro de 1949, filho de Júlio de Carvalho e de Zilda Neves de Carvalho. Passou 3 anos de sua infância em São Paulo, retornando ao Rio de Janeiro em 1957. Aos 11 anos, transferiu-se com seus familiares para Brasília, onde fixaram residência. Seus estudos foram realizados em colégios do Plano Piloto, Nossa Senhora do Rosário, Irmãs Dominicanas, Casebe e Elefante Branco. Cursava o 8º semestre da Faculdade de Engenharia Eletrônica da Universidade de Brasília, UNB. Pertencia ao quadro de funcionários do Banco do Brasil S.A., lotado na Agência Central de Brasília. Alegre e extrovertido, sabia fazer amigos com rara facilidade, sem distinguir idade, cor ou sexo. Apreciava a leitura e a música. Tocava violão, preferindo músicas românticas da bossa nova. Companheiro inseparável de seu irmão Júlio César, cursavam ambos as mesmas matérias na faculdade, participavam das mesmas traquinagens de rapaz e eram lotados na mesma sessão de trabalho, em horários iguais. Era conhecido nos meios que frequentava pelo apelido de Metralha, por falar muito depressa. Andava muito ligeiro. De físico atlético, sem ser muito alto, gostava de esportes e torcia pelo Clube de Regatas Flamengo, Rio de Janeiro. Convidado por colegas de serviço a viajar a São Paulo num fim de semana para assistir à primeira corrida de carros da Fórmula 1, realizada no Brasil, no Autódromo de Interlagos, aceitou o convite com o objetivo de ajudar a dirigir na estrada e rever parentes que conhecera praticamente no ano anterior, principalmente a priminha Valquíria, com quem passara a corresponder-se. Seguiram os 4 no Volkswagen. Ao regressarem, Luís Sérgio dormia ao lado de Roberto, que estava ao volante, quando, na ultrapassagem de um coletivo,
um buraco na estrada provocou o rompimento de uma peça do carro, que se desgovernou, causando o acidente que o vitimou na madrugada do dia 12 de fevereiro de 1973. Após sua passagem, foram produzidas diversas obras de temas variados por vários médiuns do Brasil. Com Francisca Almeida, para além desta obra, foram produzidos diversos outros títulos ainda não publicados, sobre variados temas, inclusive destinados ao público infantil. A respeito da autora Francisca Almeida, natural de Fortaleza, Ceará, Brasil, é uma espiritualista universalista, palestrante, terapeuta e facilitadora de cursos e oficinas, incluindo argiloterapia, cristais, calatonia, alimentação de soja, entre outros. Iniciou seu caminho espiritual no espiritismo, que lhe proporcionou um sólido embasamento e a conduziu ao compromisso com a mediunidade de forma disciplinada, tornando-se uma trabalhadora da luz. Durante um período significativo, trabalhou com psicofonia, recebendo espíritos diversos, notadamente ex-viciados e ex-ancenianos. Foi a partir de 2004 que recebeu a orientação para atuar com os mestres da Grande Fraternidade Universal, aceitando prontamente o compromisso e colocando-se a serviço do universo. Começou pela escrita e, de maneira sutil e surpreendente, as mensagens passaram a chegar nessa nova modalidade de conexão, a canalização. Desde então, passou a escrever diariamente no computador, em conexão com inúmeros seres, poetas, escritores, expoentes do espiritismo, mestres, fadas, intergalácticos, mestres cristalinos e muitos outros. Com esses últimos, firmou o compromisso de trabalhar no projeto Cristalino Universal de Deus, relacionado aos cristais. Já atuava na psicofonia com o irmão Luiz Sérgio, com quem, nessa fase, estabeleceu maior conexão e proximidade, recebendo textos e orientações diariamente, o que resultou na produção de vasta literatura, incluindo historinhas infantis. Foi por intermédio desse incansável ser espiritual e de Maria de Nazaré que firmou o compromisso de tocar o projeto universal com Luz de Maria, cuja sede física está localizada em Fortaleza, Ceará, Brasil. Ao longo de 2 décadas, canalizou inúmeros livros, resultado de árduo trabalho mediúnico, sendo esta obra a primeira de muitas que virão na forma impressa. Atualmente, Francisca Almeida ocupa a função de coordenadora de espiritualidade do Movimento Política e Espiritualidade Brasil em Transição, atuando como canalizadora das transmissões ao vivo do Apoio Espiritual Solidário, quintas-feiras, às 19h30, e da meditação de ancoramento com os raios cósmicos, domingos, às 9 horas.